Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bom com vocês? Meu nome é Eliel e a gente vai começar a facilitar a sua vida aqui em uma matéria, Direito Interno, voltada especificadamente para a prova do CACD, mas é uma questão discursiva, né? Então, tipo, se você estuda para outros concursos que focam em questões discursivas de direito constitucional, por exemplo, que é a questão que a gente vai tratar hoje, engloba você também. Mas, como eu havia falado, o foco aqui sempre é a diplomacia. Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, eu serei o seu facilitador em direito interno. A questão de hoje, a gente vai pegar a questão do ano passado, 2019, do CACD, a terceira fase, que já é a fase dos top lá, os tops, é o que a gente um dia vai estar lá, beleza? E o esquema, basicamente, é um projeto novo que eu estou tentando fazer, pego a grade de correção do IATS, que foi a banca examinadora de 2019, e pego uma resposta do melhor candidato a melhor nota daquela questão, tá? Só explicando finalmente que a melhor nota em uma matéria não significa que aquele aluno tirou 30 em todas as outras matérias, as outras disciplinas, tá? As outras discursivas, mas que ele, naquela questão em específico, ele foi o melhor candidato, tá bem? Então, todos podemos, não necessariamente ter que tirar a nota máxima para poder passar, tem muita gente que passa tirando uma média, ali 60, 70, tá bom, meus amigos? Só mais um recado, antes de começar, curte esse vídeo, siga o canal e comente e compartilhe com algum amigo seu, tá? E aquela frasezinha, aquela frase que você gosta, né? Não sei se você gosta, mas se gostar, estamos aqui. É da série Peaky Blinders, muito boa a série, e ela fala o seguinte: quando o planejamento é bom, não precisa se apressar, tá? Então, se você, dia de domingo, senta, hoje é dia 23 de dezembro, senta e planeja o ano que vem, planeja cada etapa, ou se você for um planejamento semanal, como eu faço, você planeja toda semana, não precisa se apressar. Tá lá, você pensou, vai dar certo. Organize-se e o resto acontece. Beleza? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai começar a brincadeira. Pronto. A questão foi os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Artigo 4 da Constituição Federal. Então, assim, é um artigo que quem está estudando para diplomacia tem que estar decorado aqui, ó, no crânio. Decorado, principalmente agora com essa questão, que pediu para tu colocar em uma questão os 10 princípios ao mesmo tempo. Então, tu tinha que saber os 10, decorado. Não tinha como escapar aqui, não, tá? Mas da Constituição a gente tem que abstrair alguns princípios. Princípios que tangenciam a área diplomática, que tangenciam as relações internacionais, como, por exemplo, nacionalidade, uma coisa que tangencia o direito internacional, assim como competência da União, competência do presidente da República, poder legislativo, aquela parte de tratados internacionais, tudo isso você tem que dar uma olhadinha, tá bom? Vamos começar aqui. Coloquei a questão com base no contexto apresentado em torno dos valores a serem observados nas relações internacionais do Estado brasileiro, elenque descritivamente os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 4 da Constituição Federal de 1988. Aborde necessariamente os seguintes tópicos. Discorra reflexivamente a respeito do conteúdo normativo de cada um dos referidos princípios. Escolha somente 3 princípios, tá? Somente 3 princípios da Constituição. Deixa eu só colocar aqui. Da Constituição, dando a cada um deles um exemplo histórico da respectiva incidência na política externa do Estado brasileiro. Perceba que ele pediu para tu dar uma reflexão sobre todos os 10. Desses 10, tu tem que pegar 3 e dar um contexto histórico diplomático para eles. Então, assim, foi uma questão bem legal. Tinha 40 linhas para você fazer isso, tá? Valia 20 pontos. Não são tantos pontos, de 100. Mas, meu amigo, 20 pontos na nota final vale muito. Você pode compensar aquela nota ruim nos idiomas, tá bom? Eu peguei aqui a grade, esquematizei a grade para vocês e a gente vai já chega nas questões, tá bom? O quesito 1 ao 5 era basicamente para você citar os princípios. Então, você já ganhava 5 pontos se você citasse, na verdade 5 não, né? Metade, 10 pontos
você só citasse reflexivamente sobre os princípios que regem as relações internacionais, tá bom? Então, assim, a outra coisa que eu tentei pegar aqui nesse arcabouço foi como os alunos, acho que eles pegaram mais ou menos assim a noção. Eu vou pegar os princípios por eixos temáticos. Eu coloquei até de cores diferentes para tentar vocês visualizarem. Por exemplo, os quatro aqui, ó, os quatro primeiros: independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados. Convenhamos, né? Tá no núcleo estatal, tá no núcleo de coisas que o estado tem que fazer. Tem que ter independência, tem que ter a não intervenção, a igualdade entre os estados e a autodeterminação dos povos. É uma forma de você decorar isso, entendeu? Porque são 10 coisas, pô, e não são tão fáceis de decorar. O segundo núcleo foi esse tá laranjinho aqui, a defesa da paz, solução pacífica de conflitos. Tá? São princípios que tangenciam a paz. São 2, então já tem 6, falta só 4, né? Os 3 últimos que eu elenquei aqui são direitos humanos, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político. Eu acho que até colocando defesa da paz e solução pacífica de conflitos no mesmo bolo tem a ver com direitos humanos. Então, assim, era interessante, já 5 você já decorava, e o que sobrou é o quê? Cooperação. Cooperação entre os povos, o progresso da humanidade, né? É importante você saber decorar esses 10 princípios. Não tem para onde você correr. E vendo que caiu uma prova da terceira fase, já liga o alerta. Pô, pode ser que caia na primeira fase. Então, tenho que saber, tá? E pode ser também que caia outro inciso, outro artigo da Constituição Federal, como, por exemplo, algum que já caiu, né, sobre tratados internacionais, mas alguma coisa específica sobre competências do presidente da República. Pô, tem 30, sei lá, 40 incisos. Você tem que saber o núcleo primordial, ou competências do Congresso Nacional, competências do STF. Então, assim, galera, se cair uma questão desse nível, pode ser que caia outra, tá? O quesito 6 e 7, ele meio que pedia para tu dissertar sobre a respeito de cada um dos princípios, né? Pontuando algumas características normativas importantes e básicas. Não dava para tu fazer isso extensamente, porque tu tem 10 princípios. Separando em núcleos, tu tem 3 núcleos, que são os estatais, direitos humanos e paz, né? Vamos supor que tem esses daí. Então, são 3 parágrafos, já dá umas 20 linhas, e tu tem 30 linhas, tu tem 40 linhas só, e sobraria 20 linhas para tu pegar 3 princípios e contextualizar com o direito internacional. Então, assim, tinha que realmente falar alguma coisinha sobre os princípios, mas era bem pontual, tá? E pedia também para fazer uma reflexão, tanto teórico quanto pragmático, e tentar relacionar com o direito internacional. Mas aqui é uma forma bem sucinta, tá? Não tinha como tu fazer esse quesito aqui, tirar nota máxima nesse quesito. Eu acho que tu expondo os princípios do artigo 4 e dando uma contextualizada nele, tu já garantiria o quesito 1 até o 7. Ou seja, 70% da tua nota tu já garantiria 14 pontos. O 8 até o 10 já era aquela questão 2, que era para tu pegar os 3 princípios elencados, fazer um contexto, um compilado histórico da política externa do Brasil, tá? Então, assim, eu acho que muitas das notas ficaram em torno de 80%, porque esse quesito aqui era um pouco mais específico, tá? E como era uma questão menor, então valem menos pontos, eu acho que a galera não deu muito tempo para fazer ele, então por isso que a maioria não gabaritou, mas tiveram notas bem altas. Tá? A nota mais alta, eu não coloquei o nome do candidato, do aprovado, mas depois vocês podem olhar no manual dos aprovados, tá? Lá tem bem bonitinho explicando cada um deles. Eu peguei esse daqui, das notas mais altas eu peguei esse, porque é o que sintetiza mais uma redação de fato. Redação de português, por exemplo. Ele sempre pegava uma contextualização, aqui na introdução ele pegou uma contextualização, nos parágrafos tinha um tópico frasal, até sublinhei aqui para vocês, eu tinha um tópico frasal, tá? Todos aqui são tópicos frasais, então, assim, era uma coisa bem organizada que a gente pode levar para a gente. Não era, nossa, o cara fantástico na redação aqui, fez uma coisa totalmente inédita. Não, ele fez uma coisa que qualquer um que está estudando para CD faz, cotidianamente. Só que ele fez uma coisa bem simples, arroz com feijão, mas que dá resultado.
Vou ler aqui rapidão para vocês. E vou pontuando na medida que eu for lendo. A Constituição Federal de 1988, aí ele já colocou CF 88 para depois abreviar, né? Inovou ao prever em seu artigo 4º os princípios que devem reger as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Pronto, ele deu uma contextualizada geral na questão. E meio que isso já estava no próprio caput da questão, né? O próprio enunciado da questão já estava falando isso. Tais princípios têm natureza híbrida, já que, embora sua forma seja de direito interno constitucional, seu conteúdo é de direito internacional, devendo recorrer a este para aprender seu significado. Então, assim, essa introdução ele pegou um pouquinho dos textos motivadores. A maioria das pessoas fizeram isso. Tinha falando sobre essa dicotomia entre essa parte do artigo 4º, tem tanto direito interno quanto direito internacional. Isso aqui estava no texto motivador. Então, eles sempre têm os aprovados sempre têm essa estratégia. Vou pegar algum ponto que está no texto motivador para contextualizar. Então, ele fez isso perfeitamente. Ele explicou, deu um toque geral para o que vai ser abordado na redação, que são os princípios do artigo 4º, e também deu uma contextualizada com o texto motivador. Tá bom? Entre os 10 princípios elencados no artigo 4º, estão aqueles que determinam o pacifismo do Estado brasileiro nas relações internacionais. Perceba que ele já pegou dos 10, ele pegou um núcleo, princípio, aqueles que determinam o pacifismo do Estado brasileiro nas relações internacionais. Aí ele elencou: a defesa da paz e a solução pacífica de controvérsias são máximas que devem guiar o Estado brasileiro no engajamento em seus meios políticos, jurídicos e diplomáticos de resolução de conflitos e abster-se à proibição de uso das forças no cenário internacional como regra. Perceba que ele foi muito sutil aqui. Ele pegou os dois princípios, ele pegou o eixo, né, aqueles que determinam o pacifismo do Estado, ele pegou o eixo, colocou dois princípios e meio que explicou conceitualmente, não conceituadamente, mas praticamente, de uma forma prática, o que são esses dois princípios. E como no final ele colocou assim, a proibição do uso de forças como regra. Ou seja, ele deixou bem evidente, não é uma regra, mas tem exceções. Entendeu? Então, assim, foi muito sutil, ele soube pegar as palavras e utilizá-las. Tá bom? O outro parágrafo. O Estado brasileiro, por tal artigo, para não repetir artigo 4º, né, também assume compromisso no âmbito de direitos humanos. Perceba que eu falei para vocês, tem um núcleo de direitos humanos que é em torno de 4 princípios. Vamos ver o que ele fez. Entre as previsões estão a prevalência dos direitos humanos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a concessão de asilo político. Tais princípios devem guiar. Perceba que ele meio que pegou o molde do primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Tais princípios devem guiar a atuação brasileira no sentido de garantir e monitorar os direitos humanos consagrados internacionalmente em seu território, atuar de forma a coibir o terrorismo, incluindo em cooperações com outros países, ater-se à proibição da apartheid consagrado em ius cogens e promover a luta interna contra o racismo, além de garantir os meios para que os pedidos de asilo possam ser analisados e, se forem pertinentes pela discricionariedade da administração pública, concedidos. Perceba o tópico frasal, ele pegou um núcleo de direitos, núcleo de princípios daqueles 10, que foram quais? A prevalência de direitos humanos, 1, repúdio ao terrorismo, 2, e ao racismo, e concessão do asilo político. Pegou 3. Ele já tinha explicado aqui 2, então ele já fez 5 princípios em 2 parágrafos. Tá ótimo. Perceba que a grande jogada, ele já começou a falar de direito internacional aqui, ele fala do apartheid, tá? Ele já falou do apartheid, então assim, foi uma sacada muito legal, porque já pegou o quesito 6 e 7, que é contextualizar com direito internacional. Foi muito legal essa jogada dele. E ele explicou, por exemplo, asilo político, de certa forma ele explicou como o Brasil deve utilizar-se dessa prevalência de direitos humanos, que é garantir e monitorar os direitos humanos. Então, assim, ele não explicou cada princípio, até porque a redação ia ficar muito monótona. O princípio tal é isso, o princípio tal é isso. Não, ele fez o seguinte, ele fez um núcleo,
E a partir desse núcleo, ele tentou explicar os três juntos. Foi uma ótima sacada. Vamos fechar esse segundo ponto. Por fim, há princípios que regem as relações do país com outro Estado. Preste atenção na letra maiúscula. Estado com E maiúscula é o quê? É país, é nação, tá? Trata-se dos princípios da independência nacional, da igualdade entre as nações, da não intervenção, da cooperação dos povos para a progressão da humanidade e da igualdade soberana, além do compromisso do parágrafo único, que nem precisava, de cooperar para a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O Brasil deve, portanto, conectivo, né? Ótimo conectivo, deve atuar pautado nos valores de respeito e cooperação com os demais estados, sem esmiuçar-se em seus assuntos internos, de modo a promover o interesse do desenvolvimento de todos os países conjuntamente. Preste atenção, aquele fechou os núcleos dos princípios. Fechou, então, aquele do 1 até o sétimo quesito, aquele 70%, já garantiu bem aqui, entendeu? Alguns dos princípios previstos no artigo 4º da Constituição tiveram importante relevância para a política externa brasileira. Que lindo, ele já começou a responder o item B. Explicou para o examinador, examinador, daqui para cima é o item A, daqui para baixo é o item B. Os examinadores amam isso, porque eles não precisam ficar caçando onde é o item A, onde é o item B, não. Está em ordem. E ele já diz, aqui começa o item B. Cara, essa sacada é muito boa. Então, continuando. O princípio da defesa da paz, por exemplo, orientou a relevante participação do Brasil em operações de paz recentes das Nações Unidas, como a MINUTAH no Haiti. Foi bem sucinto, galera. Explicou o princípio e deu o contexto histórico da política externa brasileira. Por último, a prevalência dos direitos humanos foi observada no contexto da adesão de diversos tratados sobre o tema na década de 1990, como os Pactos Internacionais de 1966, que foi o Pacto São José de Costa Rica, e o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entendeu? Por fim, a cooperação dos povos para a progressão da humanidade é vetor essencial da política externa dos anos 20, sobretudo por meio de iniciativas de cooperação sul-sul, lideradas pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC. Cara, lindo. Ele deu primeiro o princípio, tá em vermelho para vocês, que foi a defesa da paz, deu o exemplo da operação de paz que o Brasil participou. Falou do segundo, prevalência de direitos humanos, explicou, deu dois enfoques, Pacto São José de Costa Rica, 1966, deu épocas, deu datas, deu fatos, isso é muito importante para enriquecer a tua redação. A tua redação não fica só no campo da abstração, não. Tem Pacto Internacional de 1966, o Pacto São José de Costa Rica, reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, deu subsídio para a tua redação. E, por fim, ele pegou o último, não pedia necessariamente 3, a questão pediu somente 3, então ele deu o último, cooperação entre os povos, e falou da ABC. Cara, fantástico. É uma redação feijão com arroz, não é uma redação excelente, assim. Não, mas é uma redação feijão com arroz que tu não tem onde tirar ponto. Vocês percebam que gramaticalmente não tem nenhum erro. Então, assim, a não ser que eu também não tenha visto o erro, né? Deixa eu ver a nota que ele tirou, não sei se eu consigo ver aqui. Guia de Estudo Esperança Equilibrista. Só um instante, galera, só para eu ver a nota dele. Porque eu acho que foi, não sei se foi máxima, mas se não foi máxima, foi beirando máxima. Direito interno, cadê você, direito interno? Responsabilidade civil do Estado. Nacionalidade. Pronto, foi a questão 3 no ano passado. Tirou 19,20. Isto é, por 0,80 pontinhos. Menos de um ponto. Menos de um ponto ele não gabaritou a questão. Mas, assim, eu não consegui ver algum erro conceitual, não consegui ver nenhum erro, até porque eu também não sou ninguém nessa vida ainda. Né? Mas foi uma nota muito boa. Deixa eu só parar de compartilhar aqui para mostrar para vocês que é interessante vocês verem isso. Vou compartilhar aqui, ó. Vocês estão vendo agora, né? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Pronto. Foi o Rodrigo Lara Pinto, tirou 19,20, tá? A média foi 17, como eu havia falado aqui no vídeo.
Os quesitos de 1 até o 7 eram basicamente tu elencar os princípios, tá? Tu elencar os princípios já tirava 14 pontos. Então a galera meio que fez o feijão com arroz também, garantiu os 14 pontos e tiraram alguns pontinhos aí no item B, que era um pouquinho mais difícil. Não fosse impossível, tá? Então, vamos tentar aqui só terminar a questão, porque eu peguei outra resposta e vou mostrar para vocês de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Foi da Bruna, se eu não estiver enganado. Ela colocou uma forma diferente. Ela colocou um pouco mais conteudista, muito mais dados, formada em direito, né? A pessoa tem mais base jurídica para falar da Constituição. Eu não sou formado em direito, eu tenho certa dificuldade, mas isso vai de cada um. Ela colocou a seguinte: o artigo 4º da Constituição Federal apresenta natureza sui generis. Embora tenha sido criado pelo Poder Constitucional originário, por natureza doméstica, atende a imperativos de direito da gente, consolidando-se como diretriz capaz de orientar a atuação brasileira nas relações internacionais. A mesma estratégia do candidato que tirou nota máxima. Deu uma contextualizada e colocou a natureza sui generis do artigo 4º. Preste atenção. De acordo com o professor João Cristófolo, as disposições do artigo 4 têm natureza dúplice. De um lado, apresentam normatividade constitucional e ocupam posição hierarquicamente superior ao direito brasileiro. De outro, apresentam normativos próprios do direito internacional, sendo reflexo dos costumes e estados, notadamente Resolução 26 e 25 da Assembleia Geral da ONU. Então, assim, foi um parágrafo riquíssimo. Nossa, eu nem saberia fazer uma porra dessa daqui. Deu autor, professor, deu base histórica, deu ato normativo, resolução da ONU. Top. O examinador olha assim, rapaz, essa daí sabe, viu? Essa daí sabe. Mas ela não respondeu a questão ainda. Tá? Ela não respondeu a questão ainda. Vamos lá. Dada a sua natureza principiológica, são mandados de otimização consoante a professora Ana Paula de Barcelos e apresenta caráter pragmático, segundo o professor João Afonso da Silva. Aqui, cara, ela chutou o balde mesmo, assim, eu sou foda pra caralho. Caralho, citar dois professores, citou 3 professores em 3 parágrafos. Mulher se garante. Mas ela ainda não responde a questão. Todos os princípios revelam dupla normatividade acima referida. Independência nacional, não intervenção, igualdade entre os Estados, são emanações da soberania estatal. Tá? Agora ela começou a responder a questão. Ela pegou 3 princípios, falta só 7. Bem como o ratio decidente dos casos Lotus e Nicarágua. Ela já meio que contextualizou com o direito internacional, isso é muito legal, tá? O Messinho já fez isso. Preste atenção. A autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos e concessão de asilo político refletem direitos e garantias fundamentais, assim como a Carta da ONU e o costume internacional. Beleza, ela já falou de mais 3 princípios e relacionou com a Carta da ONU, que é uma coisa do direito internacional. Ótimo, já fechou 6, falta mais 4. Trata-se do mesmo perfil do princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Beleza. Acho que agora é 7. Defesa da paz, solução passiva de controvérsias e cooperação dos povos para a progresso da humanidade advém juridicamente brasileira e do esforço pacifista da comunidade internacional. Fechou os 10 princípios. A formação da comunidade latino-americana de nações tem como fulcro questões de fórum doméstico e de cooperação internacional. Falou do parágrafo do artigo 4º, né? Então, assim, no único parágrafo, ela já respondeu o quesito A, tá? Beleza que ela colocou 2 parágrafos aqui, eu não estou criticando de forma alguma, enriqueceu demais a redação dela. Mas, pô, esses 2 parágrafos não responderam a questão. A introdução só jogou por cima, e esse outro parágrafo aqui meio que só contextualizou. Tá? Deixa eu só cronometrar aqui meu tempo, galera. Agora a gente vai para ver ela respondendo o item B. Tá? O item B, ela colocou em um parágrafo e depois concluiu em 3 linhas. Acho que é porque também não tinha dado mais linha para falar nada, né? Considerada a ambivalência geral das disposições do artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, sua materialização pode ser comprovada na prática da diplomacia brasileira. Show, galera. Já explicou. Agora eu vou falar do item B. Esse é o tópico frasal do parágrafo dela. Então, ela teve uma grande tarefa, né? Ela tinha que falar sobre 3 princípios em um parágrafo, e acho que a linha dela já estava começando a acabar, porque ela foi bem sucinta na conclusão.
Então, vamos lá. O princípio da autodeterminação dos povos ficou evidente quando o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência da Angola. Gente, que exemplo legal, prático, rápido, e fechou. Em 2 linhazinhas ela fechou, tá? Afastando-se do colonialismo português, o Brasil privilegiou a necessidade de autodeterminação externa daquele povo. Caralho, ela explicou 2 princípios com um exemplo só. Entendeu? Como é bom se conhecer de história para fazer outras questões. Aqui, aquela direito interno contextualizou com política internacional, contextualizou com história do Brasil. Foi legal isso aqui que ela fez. E vamos para o último exemplo. A solução pacífica de controvérsias é outro princípio que há muito integra a prática brasileira. Para não falar política, né? Vou prática, que é uma ótima saída. As soluções para conflitos lindeiros durante a gestão do Barão do Rio Branco são exemplos disso. Parágrafos períodos bem simples, tá usando. Em vez do uso da força, utilizou-se da arbitragem em negociações bilaterais, mecanismos que hoje estão presentes em boa parte dos regimes internacionais, a exemplo da ONU e do Mercosul. Eu acho que não tinha mais linha para ela falar da questão do Acre, da questão Palmas, né? Dava para falar também da questão Letícia e da questão do Chaco, né? Que o Brasil também interveio assim para pacificar a guerra. Tinha muitos exemplos. É uma questão bem abrangente, muitos exemplos para poder falar. E assim, como ela perdeu linhas falando daquele parágrafo com um monte de professor e tal, eu acho que ela podia ter enriquecido mais aqui e ter tirado a nota maior. Mas eu acho que ela não tirou os 20 pontos, porque no item A ela foi muito sucinta. Num parágrafo inteiro ela fez tudo. E dava para ter falado mais sobre cada princípio. Tá? Então, minha opinião, que eu não sou ninguém ainda no CACD, que ela não tirou os 20 pontos por causa daqueles parágrafos que ela só não encheu linguiça. De forma nenhuma, gente, porque é uma coisa bem fundamentada, mas não precisava. Tá? Por fim, a concessão de asilo político se consubstancia nas adoções do costume internacional. Por meio da Convenção de Caracas, o Brasil assumiu o compromisso de concessão de asilo político em consonância com a prática da latino-americana. Na minha opinião, ela não tá certo. Foram 3 princípios, ela não extrapolou, não. Deixa eu ver aqui. E a conclusãozinha dela tinha que ser uma conclusão bem sucinta, até porque ela já não tinha mais linha para escrever, então ela falou assim: o artigo 4º da Constituição é, pois, instrumento de diálogo entre a ordem interna e a ordem externa. Isso que ela tinha falado na introdução é bom para tu meio que encaixar o teu texto. Ó, tá na conclusão, tá na introdução, tá na conclusão, tá conectado os 2 parágrafos. A concretização das normas é facilmente aferida do passivo histórico e da política externa brasileira. Então, meio que ela contextualizou com o item B, né? Que pedia a contextualização histórica da política externa brasileira desses princípios do artigo 4º. Assim, amigos, a redação dela foi ótima. Ela tirou, deixa eu mostrar aqui para vocês a nota dela. Ela tirou 19, ou seja, perdeu só um pontinho. Um pontinho mesmo. A redação dela estava maravilhosa. Foi a Bruna. Nossa, querida Bruna, passou muito rápido. Ela é uma excelente CACDista, tá? Referência, assim, total. E vocês percebem que escreveram quase o mesmo tanto de linhas, né? Então, foi realmente algum detalhezinho que ele escreveu que tirou a nota maior do que a dela, mas foi 0,2%. Mas, na minha opinião, o dele foi bem mais dentro do tópico. O dela, esses 2 parágrafos, deu uma contextualizada. Mesmo assim, ela conseguiu, em 2 parágrafos, responder tudo que a questão pedia. Tudo. Então, a redação dela podia ter sido menor. Enfim, eu não estou aqui para criticar ninguém. As 2 redações estão ótimas, merecidas tirar o 19. E, com certeza, galera, esses 19 pontos ajudaram, esses 2 pontos a mais que a média, devem ter ajudado lá na classificação final, que é super importante, porque inglês, espanhol, francês comem pontos da gente que a gente nem percebe, tá bom? Então, assim, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse projeto novo, espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com um amigo, sigam o canal, que a gente está com plano de chegar a 100 seguidores até o final do ano, estamos no ano 2020, pandemia. Tá bom? Qualquer coisa me chama no WhatsApp, nos comentários, no Instagram, no e-mail, dá um jeito aí que você consegue achar essas coisas. Beleza? Tchau, tchau, galera.